Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro do Pentateuco, no livro de Números, Pentateuco de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Primeira divisão da Bíblia, os livros escritos por Moisés, capítulo 16, versículo 1, vamos ver a partir do versículo 1. O título dessa leitura é a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Diz assim a palavra do Senhor: Corá, filho de Issac, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhes pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolheu. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensário e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o consagrado. Basta, levitas. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a leitura dessa noite, lá em 1 Pedro, capítulo 3, né? Versículo 8, ele fala assim, né, velho? Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Olha só. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. O que é que o Senhor está falando? Né? O que é que Deus está falando? O que é que Ele está falando aqui? O que é que o Espírito está falando? Que a igreja tem que ser unânime. Amém? Acho que tem que ser assim. Todos, a igreja toda, tem que ter um único modo de pensar. Agora, por que nós somos tão plural? E aí? Nós temos que ter um só pensamento, uma só maneira de pensar. A gente tem que ter, todos temos que ter o mesmo conceito, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Glória a Deus. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê uma igreja plural. Ou seja, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um, né? A mais diversa pluralidade na igreja, mais diversos pensamentos, mais diversos conceitos dentro da igreja. Seria, a igreja tem que ter um pensamento só, mas a igreja tem vários pensamentos. Por quê? Glória a Deus. Porque a igreja não quer ser séria, quer ser juiz. Exatamente. Porque assim, para que a gente tenha um só pensamento, a gente tem que ter uma só liderança. A liderança que foi dada à igreja é o Espírito Santo de Deus. Se todos que se aliam a Deus, todos que a aliança se
com Deus, todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, se submetem à direção do Espírito Santo, à liderança do Espírito Santo, então todos vão ter o mesmo pensamento, porque nós vamos ter um único líder. Mas não é isso que está acontecendo, porque a igreja está se permitindo ser guiada por outros líderes. O Deus desse século, a vaidade, a soberba, a ganância, os espíritos que manipulam os sentimentos da gente, conduz a gente. Por isso estamos tão plural. Porque se todos ouvissem a voz do Espírito, então todos teriam o mesmo conselho, mas cada um ouve uma voz diferente. Segue um líder diferente e, consequentemente, tem um conceito diferente. E a base de ouvir as vozes diferentes seria isso: não quer se submeter. Aí, quando você não quer se submeter, quando a gente não quer se submeter, quando a gente não quer ser servo, então a gente quer ser exaltado. E aí a gente atrai. A Bíblia diz assim para a gente, que nós somos tentados, ou, em outras palavras, né, nós somos atacados, ou nós somos persuadidos, ou nós somos seduzidos nas nossas concupiscências. Ou seja, naquilo que a gente quer. Então, é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente busca, adora, ama, almeja, que a gente vai atrair essas lideranças, dizendo: "Pai, eu vou lhe dar, você merece, você tem que ter mesmo." Glória a Deus. E muitas dessas coisas vai nos fazer mal, não nos pertence, e o Espírito está querendo dizer: não faça isso, não vá, não é o seu lugar, não é para você, isso não é seu, isso não lhe pertence. Glória a Deus. Aí a gente não ouve. Por quê? Porque a gente quer. Escuta, porque a gente quer. E aí a gente ouve o tentador. É por essa razão que hoje a igreja está tão plural, né? É porque a igreja não quer se submeter. E quando a gente não quer se submeter, é porque nós estamos vaidosos. E quando nós estamos vaidosos, nós somos o centro do mundo. Quando nós somos o centro do mundo, tudo tem que nos favorecer. Tudo tem que acontecer para o nosso bem, né? O bem de cada um, o bem dessa pessoa. Glória a Deus. Amém? E aí a gente atrai, literalmente, a gente atrai esses espíritos que irão trabalhar para conceder a você o que a sua vai. Eu não vou dizer nem o que você quer, eu vou dizer o que a sua vaidade quer. O que a sua vaidade quer. Ele vai trabalhar para lhe dar. Muitas das vezes, ele se faz passar por Deus para enganar você e dizer: ó, sou eu Deus que estou te dando. Sou eu desse negócio. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente não tem a maturidade, a percepção suficiente para perceber que Deus não age em meio ao pecado, que Deus não age em meio ao errado. Foi lido nessa noite, né? E nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que ser fiel, nós temos que ser santo, porque se a gente não se aproximar de Deus, se nós somos santos, Ele se afasta de nós, ou nós nos afastamos dele, e Ele não ouve a nossa oração. Então, se quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, e Deus não ouve a nossa oração, como que Ele vai atender os nossos desejos? Como? Ele já não está mais presente. E aí esse espaço que fica, bem grego, esse espaço que fica, você no afã de querer fazer a vontade de Deus, mas sem querer abrir mão do seu querer, que não vai funcionar, aí eu vem o inimigo e ocupa o lugar de Deus. E começa a governar a sua vida, induzindo você, ou aprisionando você naquilo que você quer.
Aí onde vem as correntes, onde vem as cadeias, que Jesus, que Isaías falou, que Jesus veio para libertar os cativos, que estão em correntes, que estão em prisões, porque se deixaram aprisionar por esses espíritos, pelos seus sentimentos, pelas suas cobiças. Aí o inimigo concebeu e lhe amarrou, e aprisionou, e acorrentou naquele desejo, naquela paixão, né? naquele apego. Eita, meu Deus, é muito bom, eu gosto, eu amo, eu quero, eu largo de jeito nenhum. Não é porque você gosta, é porque você está aprisionado, está acorrentado. E Mateus, foi dito aqui também, tá? Então aquela palavra é isso, aquela palavra é uma palavra de forma natural, mas que traz o cunho espiritual. A palavra de Deus, ela é escrita de forma natural, mas que ela traz as lições espiritual. Foi dito aqui que Jesus não pecou. A gente não tem noção do que a palavra está dizendo, a gente não tem a mínima noção do que a palavra está dizendo. Viver nesse mundo sem pecar, para nós, é impossível. Por isso que Jesus, quando perdoou o pecado da gente, Ele simplesmente não perdoou o pecado. O sangue de Jesus nos justifica, está escrito. Ele quer falar, ele está falando que o sangue justifica. Ele está falando que se a gente voltar a pecar, que vai voltar, o sangue dele tem o poder de nos justificar ou de nos purificar desse novo ato pecaminoso. Por isso que ele mostrou isso, né? Tenta falar com a gente. Deus fica tentando falar com a gente através de parábola, para ver se a gente entende as coisas espirituais. Mas muitas das vezes a gente faz até como os apóstolos, fica assim, ó, boiando, né? Como se diz, boiando, não entende nada e continua pecando e infringindo a lei de Deus, continua infringindo as coisas espirituais, as ordens espirituais. Por isso que Jesus colocou a toalha no dia da ceia, no último dia, né? No último dia que estava ali com os apóstolos, vivendo ali, celebrar aquela ceia. Ele então faz essa parábola, né? Ele faz um ato natural para mostrar o que é que ele faz espiritualmente, o que ele irá fazer espiritualmente. Então ele pega a bacia de água, envolve na sua cintura e começa a lavar os pés dos apóstolos. Tá? Então, aquilo dali foi um ato simbólico. Tá? Jesus não veio para lavar literalmente os pés da gente. Ele veio para nos purificar de todo o pecado. Amém. Amém. Porque Jesus estava querendo dizer isso. Olha, gente, a situação é o seguinte: eu perdoei, vocês estão zerados, limpo. E quando Jesus se purifica, a gente fica mais alto do que a neve, a gente fica mais branco do que a branca lã, a gente fica limpinho, limpo. Todo o corpo. Mas a gente começa a andar, não calça os pés, muitas das vezes, né, com a preparação do Evangelho da Paz. E a gente fica de pés descalço e começa a juntar sujeirinha no chão e fica de pezinho preto. São as práticas pecaminosas, tá? Aí Jesus disse: olha, fatalmente vocês vão relaxar na palavra, fatalmente vocês vão ter situações, circunstâncias, momentos em que vocês vão estar descalços. Nós vimos ontem aqui, né? Qual é a forma de sobreviver que Jesus mostrou? Pela palavra. Então seria, qual é a forma de não sujarmos os pés? Estar com eles calçados. Olha outra forma de falar para a gente, que a palavra é a solução para tudo na vida da gente. Então Jesus foi tentado 3 vezes, como disse aqui,
E nas 3 vezes ele usou a palavra. Em nenhum momento ele usou poder, nem autoridade, nem unção. Usou a palavra. Mostrando para a gente que foi mais, ali pode se considerar o mais alto nível de tentação, tá? A gente pensa que nós aqui passamos por uma tentação, não. Ali foi o mais alto nível de tentação, tá? E ele venceu com a palavra. Só, mais nada. Quero dizer para a gente o seguinte: quer vencer, vence pela palavra. Quer vencer o tentador, vença pela palavra. Quer vencer o acusador, vença pela palavra. Quer vencer o acusador, vença pela palavra. Quer vencer as dificuldades, vença pela palavra. Quer vencer as dúvidas, vença pela palavra. Quer vencer o medo, vença pela palavra. Quer vencer a vaidade, a soberba, a arrogância, vença pela palavra. Jesus está dizendo, é a palavra. É a palavra que vai salvar. É a palavra que vai limpar. Então, depois de Paulo disse que nós temos que ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos que estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então, quem é que calça nossos pés? A palavra. Aí é quando a gente não atenta para a palavra que a gente fica descalço, pisa no chão, pisa no mundo e comete pecado. E aí a gente precisa de Jesus para dizer, Senhor, porque não é na torneira que vai dar a diferença. É calçar os pés de novo, né? Calçar os pés aqui no Evangelhozinho, ir lá em Cristo, né? Porque adianta você lavar os pés e continuar descalço? Adianta? Não, né? Você vai dormir. Os pais normalmente têm que cuidar com as crianças, filho. Antes de dormir, vai lavar os pés. Né? Durante o dia. E como é que... Aí ele vai e lava os pés. Dorme, deita de pé limpinho. Aí no outro dia ele se levanta. Não calça os pés. Ou calça os pés, mas daqui a pouco esqueceu a chinela em algum lugar. Está correndo de um lado para o outro, pé descalço. Quando chega de noite, está lá ele com o pé preto e de novo. Por quê? Porque em dado momento ele tirou os pés, tirou as sandálias dos pés. Esse que Cristo quer dizer para a gente. Ele disse, o Evangelho é que calça os pés para que você não suje. Quando você deixa de calçar os pés, você suja. Quando você suja, eu não sou, né, aquela mãe que diz, vai lavar os pés, eu digo, vem tu lavar os pés. Amém. Aí foi dito, Jesus não pecou, a gente não tem noção. Verdadeiramente a gente não tem noção. Vamos ter um pequeno exemplo do que está falando que Cristo fez por nós. Porque ele teve que nascer puro e teve que permanecer puro, teve que ser fiel em tudo, teve que ser fiel em tudo. Então está escrito aqui lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, é assim, olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Jesus falando, né? Que era bem-aventurança, né? Jesus, naquela multidão, disse assim, olha, escuta o que eu vou falar para vocês. Vocês ouviram falar, ou seja, está escrito na lei, que vocês não devem adulterar, né? Porque era pena de morte quando se adulterava, né? Ou se pega no adultério, eles eram apedrejados, tá? Até a morte. Então, o adultério era punido com pena de morte. Aí ele disse assim, vocês ouviram, mas só se fosse pego em adultério, tá? Normalmente se você fosse pego em adultério. Adulterando, né? Se fosse pego em flagrante. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Né? A lei dizia isso. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la,
já cometeu o adultério com ela no seu coração. Aí ele diz: Jesus não pecou. Vocês ouviram falar, né? Que se deitar com a mulher do outro, mulher que deitar com o homem do outro, homem que deitar com a mulher do outro, isso é adultério. E não adultério, né? Porque era punido com a morte. Mas eu digo a vocês o seguinte: se você olhar para uma mulher, olhar e desejar, você já sujou os pés, você já pecou. Porque hoje Deus não olha, porque assim, no passado era visto o pecado expresso, o pecado realizado. Hoje o Senhor, como nos deu uma aliança muito maior, a cobrança também é muito maior. Então hoje o pecado não precisa a gente se deitar com ninguém, não. Basta a gente olhar e dizer: aí o Senhor já empurrou, opa, deitou com ela, adulterou, pecou. Se fazendo o que aí? De réu de juízo. Só em olhar. Aí a gente chega aqui, né, e diz: olha, você adulterou. Digamos que Deus viesse trazer a revelação: você adulterou. Eu não. Deus está dizendo que você adulterou. Não, eu não. Está repreendido. Eu nunca me meti com mulher nenhuma. Olha só, a gente ia pensar desse jeito, né? Eu nunca me deitei com mulher nenhuma. Só que hoje a gente não precisa se deitar, não, para adulterar. Basta desejar. Amém? Amém. Por isso que nós temos que guardar, né, nossos olhos, nossa mente, nosso coração. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente não deve olhar para a nudez alheia. A gente só tem direito de olhar para a nudez da nossa mulher, quando a gente tem. Se não tiver, não pode olhar para a nudez de ninguém. Glória a Deus, amém? Porque comete pecado. E aí, da cobiça, né, para o ato, só se acontecer alguma coisa para impedir, senão vai acontecer. Mas o pecado já vem imputado. Tá, gente? Amém. Então, a Bíblia diz: Jesus não pecou, olha só. Então, se imagine, quando a Bíblia fala que Jesus não pecou, não é no nosso nível, não, de entendimento de pecado, tá? É no nível de entendimento de Deus. Amém. Tá? Ou seja, ele, toda a sua vida, nunca nem olhou para uma mulher, por exemplo. Nunca o olho escandalizou, nunca a mão escandalizou, que depois ele diz: se teu olho te escandalizar, arranca fora, é melhor entrar no céu com um olho só do que completozinho no inferno. Glória a Deus, está me igreja? Se tua mão te escandalizar, maneta, corta fora. É melhor você entrar no céu maneta do que com o corpo inteirinho completo no inferno. Amém? Ele está dizendo assim: se a gente tem aqueles pontos fracos, arranca fora. Corta. De alguma forma, corta. Para que isso não te leve para o inferno. Meus irmãos, nós lemos aqui uma história, um relato da Bíblia de um levita que se levantou contra Moisés. Um levita que não aceitava a liderança de Moisés, não queria ser comandado, não queria ser governado, não queria, ele queria governar. Porque assim, quando a pessoa não aceita uma liderança, um governo, é porque ela se acha no direito, no dever, na capacidade de liderar, tá? Então, a pessoa não aceita uma liderança porque não gosta, não quer que é o outro. Não, seria assim: não, eu não sei, quem sabe sou eu. Não sou eu. Então foi o caso de Corá, né? Ele tinha esse desejo de ser o líder. Então ele faz, a gente aprendeu aqui nesse espírito de Lúcifer, né? De não querer ser comandado, não querer ser governado. Foi assim que aconteceu lá no inferno, no céu, perdão. Aconteceu no céu. Então Corá tinha esse sentimento também: eu não quero ser governado. Então ele movimenta ali aquelas pessoas, grandes homens, grandes líderes, né? Apoio, essa é política, a política. É interessante que o reino celestial é monárquico, mas estão sempre praticando política no nosso meio, né?
E a política é assim, né? Você compra votos, ali ele comprou votos, seria, ai, que coisa interessante, né? E tem eleição, não, mas ele comprou votos. Comprar voto é comprar apoio, tá? Comprar aqueles que vai estar do seu lado. Não, eu estou contigo, vamos lá, você faz, eu vou apoiar, você é o nosso líder, eu prefiro você, eu estou contigo, tá? E esses líderes de alguma forma compram esses votos. E ele se movimentou nesse sentido. Nós sabemos aqui que o resultado final não foi um dos mais felizes, tá? Porque nós precisamos entender que uma coisa é lá fora, aonde quem manda é o inimigo, e o inimigo não é fiel, não tem fidelidade. Lá fora, como nós vimos aí nos impérios, Roma, aconteceu muito disso, por exemplo. Você mata um, você tem o seu pai que é o imperador, ou é o rei, você não quer ser o rei, você vai, mata e assume, tá? E se torna o rei, mata sua mãe. Foram vários imperadores que fizeram isso. Nero matou a família inteira para poder ser o imperador, por exemplo. Sua mãe, todo mundo, seus parentes. Glória a Deus. Então, não é raro acontecer isso. E a pessoa mata e assume. Pronto, por quê? Porque aquele que colocou ele lá fora não tem fidelidade. O diabo levanta uma pessoa para ser um político, para ser um líder, tá? Mas não existe fidelidade com ele, não. Na hora que ele não servir, se ele fizer alguma besteira, tropeçar, a população se revoltar contra ele, o diabo é o primeiro a arrancar a cabeça dele. Vai fora, vamos botar outro. Com Deus não. Deus é fiel. Não vai acontecer isso com Deus. Se Deus é você, não adianta. Não adianta outro tentar se levantar, não adianta outro querer tomar o lugar, não adianta outro querer lhe matar, não adianta outro querer lhe derrubar, não adianta, porque Deus é fiel. Não vai dizer, não, é você. Ainda que você erre, que você tropece, ele está ali, é você. Ele não vai jogar você fora, ele não vai descartar você, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Então, nós temos que entender isso, e respeitar a vontade de Deus, entendendo? Deus é soberano e fiel. Acabou. Não adianta contender contra Deus. Se Deus escolheu, o melhor que eu tenho a fazer é obedecer. Ele se iniciou. Posso não concordar, mas se iniciou, mas eu tenho que obedecer. Aleluia. Mas não foi o caso de Corá. Corá não pensava assim. Corá achava que Deus, por ele ser um levita, como ele diz, por ele estar com homens grandes, com homens santos, dizer assim, olha, nós também somos santos, então Deus vai ficar do meu lado, porque eu estou até com um número maior do que Moisés. Eu tenho mais santo do meu lado do que Moisés. Com certeza Deus vai abrir mão de Moisés, se é que Deus escolheu Moisés mesmo, né? Porque fica aquela dúvida. Vai abrir mão de Moisés e vai me aceitar como novo líder de Israel. Glória a Deus. Moisés disse, rapaz, você não entende nada, não sabe nada, mas eu vou mostrar a você como é que funciona. Primeiro, que Deus é fiel. Segundo, que Deus escolhe. E eu fui um escolhido de Deus. E a sua fidelidade vai provar isso. Reunido, feito aquilo que foi dito para fazer, e aqui nós vamos pular para o versículo 31, tá? Para a gente concluir aí. Se assim Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Então, depois que Moisés falou isso, porque Moisés disse assim, reúna aí sua turma. Corá reuniu a família, reuniu seus seguidores todos, suas famílias. Aí ele disse isso, deixa todo mundo juntinho aí. Aí depois que Moisés falou, aí diz que assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, que está aí atrás, né? Se quiser ler depois, o chão, olha só, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com a sua família, com todos os seus seguidores, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Então desceu por terra porque você amaldiçoa, tá, gente? Quando você pega,
você desobedece, você fica amaldiçoado, você amaldiçoa a sua família e você abençoa os seus bens. É assim que funciona, tá? A maldição não vai ficar só sobre o pai, vai ficar sobre o pai, sobre os filhos, mulher e sobre os bens. Por isso que Deus está apostando na verdade espiritual. Por isso que não morreu só Corá e os seus seguidores, mas morreu Corá, seus seguidores, suas mulheres, seus filhos e seus bens. Lembra quando Acã pecou e levou o povo de Israel a aprender a batalha? A ordem de Deus foi: junte ele, olha só, lá atrás também, ou já lá na frente, né? Foi já com Josué. Junte ele, Acã, junte a família e junte os bens. Leve para fora da tenda e queime tudo. Mate eles e depois queime tudo. Seria assim: tem que tirar a maldição do meio do povo. E a maldição, ele contaminou a família e contaminou os bens. Está tudo amaldiçoado. Porque a cada amaldiçoa, nossa família e nossos bens, fica tudo amaldiçoado. Fica tudo amaldiçoado. Morreu então ele, morreu todo mundo. Mas Moisés foi ungido, o escolhido de Deus, foi o escolhido de Deus. Quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe, gente, para botar num pedestal, Deus não escolhe para exaltar, Deus não escolhe para dizer, tá vendo? Esse é meu ungido, esse é meu querido, esse é aquele que eu escolhi para ser o bambambam, para ser o tal, para ser a estrela, né? Para ser o ídolo da humanidade. Deus não faz isso, Deus não escolhe para essa finalidade. Ninguém Deus vai escolher para essa finalidade. Sempre que Deus escolhe alguém, é com algum propósito. O fato de exaltar é porque, para que se façam certas coisas, ele precisa ser exaltado, ele precisa ser notório, ele precisa ser conhecido, ele precisa ter poder, precisa ter autoridade, para que ele cumpra aquilo para que ele chamou. Por exemplo, José, ele chamou José para ser o primeiro-ministro do Egito. Ele chama José para ser o governador do Egito? Não foi para isso que ele chamou José. Não é esse o objetivo. Aí é um meio para o fim. Então seria: ó José, eu chamei você para salvar a humanidade, porque vai ter uma grande seca, uma grande fome. E se eu não entrar com providência antes que venha, vai sobrar muito pouca gente nessa terra. Então eu escolhi você, que é menino, vou preparar você no deserto, vou preparar você na luta, na dificuldade, nos problemas. Glória a Deus. Por que Deus impõe ou nos conduz ao deserto, à luta, à dificuldade, aos problemas? Porque nós precisamos ser fortes. E nós, quando somos chamados, somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos muito sensíveis. Nós somos muito, assim, cheio de dor, cheio de mágoa. Tudo nos dói, tudo machuca. A gente não consegue ver uma cara feia. A gente não consegue ouvir um não. A gente não consegue passar uma fome. A gente não consegue passar uma nudez. A gente não consegue passar uma privação. A gente não consegue passar um problema, que a gente já fica angustiado, desesperado. Meu Deus, socorre-me! Glória a Deus. É fraco. Aí como Deus pode fazer algo grande na vida de um fraco? Não pode. Então Deus tem que primeiro fortalecê-lo. E para fortalecer, é na dor, é no deserto, é na luta, é na fome. Não é na barriga cheia, não. A vida fácil fazem homens fracos, igreja. Amém. Homens fracos faz a vida difícil. A vida difícil faz homens fortes. E homens fortes faz a vida fácil. Tem um ditado no mundo que diz assim: o mundo só é duro, né? O mundo só é duro, o mundo só é ruim, né? Pesado, só é duro, para quem recolhe. Amém? Então, ele não chamou José para ser o governador do Egito. Não, ele chamou José para salvar a humanidade. Agora, para salvar a humanidade, ele tinha que ser o governador do Egito.
brasileiro do mundo naquela época. E ele tinha que ser forte, porque ele queria colocar, para ele fazer isso, ele tinha que ser o governador. E ele não podia sucumbir à glória daquilo que ele tinha para ele. Então ele tinha que passar pelo aperto, pela luta, pela dificuldade. Glória a Deus. Quando ele chamou Davi, não chamou para exaltar Davi, dizer, aí é o meu ungido, meu rei. Aleluia. Não! Ele chamou Davi para unificar as tribos, para trazer paz ao seu povo. Esse era o objetivo. Não chamou para, eu vou botar você como rei, e você agora curta Davi, viva Davi, aproveite Davi. Aleluia. Eu chamei você para isso. Não, Davi, eu chamei você. Eu escolhi você porque eu vejo que você acredita em mim, confia em mim, depende de mim. E eu preciso de gente que me obedeça. Eu não preciso de gente forte, alto, bonito, inteligente. Eu preciso de gente que obedeça. Deus não precisa de gente sábio, forte, inteligente. Não. Deus precisa de gente que obedeça. Sim, Senhor, o Senhor fala e eu obedeço. O que o Senhor determinar, eu faço. Não importa o quanto doa, o quanto vai me doer, o quanto vai me privar, o quanto eu gosto, o quanto eu queira, não importa, Senhor. O que importa é o que o Senhor falar, será feito. Então, Davi, eu escolhi você, não foi para ser rei, não. Eu escolhi você, foi para livrar o meu povo. Eu quero livrar o meu povo. Então, mas para que eu livre o meu povo, eu preciso fazer de você um rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Chamou Abraão, tirou do meio daquela parentela. Vai, Abraão, marchar na terra, andar em tendas, peregrinar, glória a Deus. Porque eu quero fazer de você uma grande nação. Esse é o objetivo com você. Chame você, pode fazer de você uma grande nação. Deus chamou essas pessoas passaram pelo processo de forja, passaram pelo processo do vaso, né? Primeiro ser amassado, porque senão não vai, tem que ser amassado. Gente, amassar é tirar aquilo, sabe, que não é de Deus, sabe? Sabe, a vaidade, a soberba, a ganância. Porque eu sou bom daqui, porque o melhor sou eu, então tem que ser amassado, sabe, para tirar as pedras. Sabe? A gente tem que ser amassado primeiro, né? Aí foram amassados, Davi foi amassado, José foi amassado. Depois tem que ser moldado. Ouvir e obedecer, depois tem que ser assado. Naquela luta, naquela perseguição, sabe? Aquela dor. Meu Deus, até quando esquecerá de mim? Para sempre, Senhor. Que processo é passando, não está pronto não ainda. Calma. José começa a ser assado na escravidão, depois joga na prisão para terminar de assar. Senhor, ó, já foi, você agora está ficando pronto, agora está pronto. Agora eu vou tirar você, que agora você está pronto. Porque a glória que eu vou derramar sobre você, você não pode ter como para você não. Paulo disse assim, a glória que Deus me deu, tem como um vaso de barro. Ou seja, frágil, aí se quebra a tua. A glória é minha. Só que, veja só, José viu as promessas de Deus se cumprir na sua vida e viu o propósito de se cumprir na sua vida. Abraão viu as promessas de Deus se cumprir na sua vida, o propósito de se cumprir na sua vida, mesmo ali passando 25 anos, velho, já cacarento. Mas viu cumprir. Davi viu cumprir, passou pela luta, pela dificuldade, viu cumprir as promessas de Deus na vida dele, viu cumprir o propósito de Deus na vida dele. E o mais importante não é a promessa, é o propósito. Deus tem propósito na vida da gente. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando a gente não obedece a Deus, a gente quebra os propósitos de Deus na vida da gente. Então o objetivo são os propósitos de Deus. Tá? Os meios, deixe ele. Quais são os meios, Senhor? O que é que você vai fazer comigo? Não importa, a gente não tem que olhar para os meios. Vai me botar como rei, vai me botar como governador, vai me botar como sei lá o que. Não importa, importa o propósito, Senhor. Eu quero que seja cumprido os teus propósitos na minha vida, para aquilo que o Senhor me chamou. Então Deus também chamou a Moisés para um propósito. Qual foi o propósito que Deus chamou Moisés? Tirar o seu povo da escravidão e levar a terra prometida. Esse era o propósito de Moisés. Tirar o povo da escravidão e levar a terra prometida. Mas Moisés foi um dos que não viu o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Moisés não viu. Moisés não concluiu a obra. Sabe por quê? Porque ele comandava pessoas.
E as pessoas que continuam fazendo isso dificultavam que Deus cumprisse o propósito que ele tinha na vida daquele homem. Era orar e outros que se levantavam de contínuo, questionando, rejeitando, tentando, desobedecendo, destratando. Glória a Deus. Ou seja, Deus não cumpriu o propósito na vida de Moisés. Não foi por Moisés em si, mas pelas pessoas que ele comandava. Então vamos trabalhar do lado de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.